agora inicio mais uma apresentação com a professora Silvane, e a gente vai falar de um protocolo que é mais uma coisa maravilhosa que a gente tem utilizado aí para a tomada de decisão sobre objetivos socialmente relevantes, significativamente relevantes, e que a gente precisa considerar como uma aproximação à atividade que é feita no ambiente escolar, uma aproximação daquele profissional que atua numa academia de futebol, numa academia de natação, numa academia de judô, né, em que talvez esteja tendo dificuldades em dar condições de aprendizagem para um aluno com atraso no desenvolvimento no ambiente coletivo. Então, nessas condições, seria importante que, além do treinamento desse profissional, a gente tivesse condições de poder acelerar habilidades de enfrentamento para esse aluno, né, num ambiente, num outro contexto, para que esse aluno também aprenda a superar habilidades, não somente, né, para ele, mas também treinando a sociedade em termos de atitudinais, treinando os profissionais para saberem lidar com a equiparação de oportunidades. Mas esse protocolo que a Silvane vai apresentar é fundamental e ela vai trazer dados sobre isso, que a gente vai ter condições de poder combinar a atuação de vários profissionais de educação física. Então, Silvane, você se apresenta no início para as pessoas se conhecerem, e assim que você sentir à vontade, Certo. pode apresentar os slides. Bom dia, quase boa tarde, meio-dia em ponto agora, então. Então, meu nome é Silvane, eu sou da cidade de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, ah, e vou colocar os slides aqui para a gente ir começando, então, e eu poder tratar já sobre o assunto. Aqui, então. Então, como o Paulo falou, o objetivo dessa minha apresentação hoje é poder trazer para os demais profissionais, não só os da área da educação física, uma forma de tu poder avaliar o aluno com TEA em um ambiente coletivo, como tu vai tratar com esses objetivos num trabalho em clínica, para que ele possa ter realmente uma participação inclusiva, uma participação eficaz, prazerosa, para que seja válido para ele enquanto aprendizagem ao longo prazo, a gente pensa numa criança até um adolescente e até mesmo um adulto, para a vida dele como um todo. Então, meu nome é Silvana Moraes Giuriati, como eu já falei, sou profissional de educação física. Então, eu vou começar aqui a apresentação. Só um minutinho que travou na hora de passar. Aí. Então, para essa avaliação, esse protocolo já foi apresentado lá no início pelo Luiz, também já foi falado um pouquinho nas outras apresentações como um instrumento. Esse instrumento, como a gente conversou com os colegas de profissão, ele é um querido por muitos de nós que atuamos com o modelo Exerciência, como um instrumento que direciona o meu olhar enquanto profissional no momento em que eu estou fazendo a observação em um ambiente coletivo. A utilização desse instrumento vai ser para avaliar um aluno, um indivíduo com TEA que eu vou observar em uma aula coletiva, que pode ser essa aula em dois ramos diferentes, que seja na educação física especial, desculpa, na educação física inclusiva dentro da escola, ou em aulas coletivas de diversos esportes, pode ser judô, basquete, natação, em aulas que sejam dirigidas por profissionais de educação física, onde a gente vai estar entrando para observar o desempenho do nosso aluno dentro dessa aula, que não foi pensada por nós, mas que é a aula específica pensada dentro daquele esporte pelo profissional capacitado dentro daquele esporte. Então, aqui são esse protocolo, ele tem 3 folhas, que está um pouquinho aqui para vocês verem, e eu vou passar para poder ir explicando melhor quais são os dados mais importantes, como a gente faz para iniciar, então, essa avaliação em ambiente coletivo. Então, quais são os primeiros passos que eu vou fazer para começar uma avaliação? Então, a gente sempre tem que ter uma relação muito direta e aberta e de consentimento com o local onde a gente vai observar e também com a família que é o responsável pelo estudante.
toda a observação ela é sempre feita com um agendamento prévio, né? Então a gente combina com a família, vê qual é o horário da aula, entra em contato com o local, agenda nesse local para que ele saiba que naquele dia vai ter um profissional que atende o aluno que vai estar indo observar a aula. Após esse primeiro contato, né, com a entidade, ou seja, com a escola, ou seja, com o responsável pelo local de esporte, ao chegar no local, sempre é muito importante que a gente tenha uma conversa com o professor regente da aula. Por quê? Porque sempre quando chega alguém estranho, a pessoa tende a ficar muito retraída, o professor tende a ficar retraído, como a gente conversou em grupo, qual que é a minha ideia quando alguém vem observar a minha aula? Que essa pessoa vai me julgar. Vai me julgar enquanto professor, enquanto manejo que eu tenho de comportamento, enquanto atividades que eu vou executar na aula. Então, eu sempre vou tentar fazer o meu melhor naquela aula quando tem alguém me observando. E essa conversa inicial é justamente para explicar que não é esse o objetivo. A gente não vai ir ali para avaliar o desempenho do professor, mas sim para avaliar o desempenho do aluno junto aos seus pares, junto aos colegas. É esse o objetivo. Então, quando a gente consegue, no momento inicial, ter essa conversa, o nosso olhar de observação durante a aula vai ser melhor, porque a aula vai ser mais parecida com os outros dias, vai ser o mais parecida possível com todos os outros momentos, quando não tem alguém observando. Então, isso é bem importante que a gente deixe bem claro nesse momento que vai iniciar a observação. Também, a partir dessa conversa, a gente explica para esse professor, para o profissional responsável pela aula, quais vão ser os nossos objetivos, então, a partir daquela aula para o estudante. Então, o nosso objetivo indo avaliar uma aula coletiva é poder ver como o nosso aluno, TEA, né, que a gente está observando um aluno, consegue participar das atividades que são instruídas, que são dadas coletivamente. Qual é o grau de suporte que ele precisa, quais são as barreiras que ele tem para realmente participar com engajamento e conseguir aprender nesse ambiente que é tão rico de aprendizagens diversas, não só motoras, como sociais e como afetivas, cognitivas também. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a primeira folha de registro desse protocolo, que ela é um registro por amostragem de tempo. Esse protocolo aqui, que eu tenho ele preenchido, ele foi preenchido em 2021, e algumas mudanças já foram feitas, já foram atualizadas pela equipe do Modelo Exerciência, e eu vou estar explicando para vocês aqui também. Então, alguns dados importantes que a gente sempre vai colocar no momento da observação e que vão nortear o nosso trabalho a partir dele. Qual foi a data de preenchimento, o nome do aprendiz, qual era a pessoa que estava avaliando. Por que a importância de qual era a pessoa que estava avaliando? Porque esse protocolo ele não necessariamente precisa ser aplicado pelo profissional de educação física. Se o profissional de educação física não tem condições de ir no ambiente, às vezes pela agenda, pela distância, pelo dia a dia, pode ser treinado o AT do aluno para fazer essa observação, pode ser treinado até alguém da própria família para que consiga fazer esses registros e depois a gente vai conseguindo trabalhar em conjunto na coleta de dados. Então, a gente coloca o nome do avaliador, o nome do ambiente onde ele estava e o local. Aqui, essa observação foi feita em natação. Então, eu coloquei que a natação era natação em grupo, também pode ser colocado dados, como, por exemplo, o aluno estava com 2 ou 3 colegas, porque a natação às vezes varia, né, a quantidade de crianças que tem, são dados importantes que vão nos ajudar depois na mensuração dos resultados. Ao lado, a gente tem um campo que é de objetivos. O que esses objetivos vão nos mostrar? Aquilo que eu falei lá no início, que é muito importante para o aluno poder participar de aulas coletivas. Se ele consegue seguir instrução, né, que é algo que a gente vai poder treinar depois no individual, se a demanda motora estava muito alta. Então, dentro do esporte de natação, a exigência, por exemplo, de que os colegas que estavam com esse aluno já conseguiam nadar ida e vinda da piscina por 4 vezes, mas esse nosso aluno ainda não tem condição de fazer, por falta de força muscular, por não conseguir mergulhar, por não conhecer o esporte. Então, a gente vai conseguindo ver quais são as barreiras motoras que impedem ele de participar da aula coletiva. Questões mais afetivas, se ele tem vergonha, se ele fica muito retraído na frente dos colegas, também a gente vai colocar nessa parte. Quais são os reforçadores, então, que esse aluno tem na aula? Porque dentro de cada momento, de cada contexto, para as nossas crianças, tem coisas que são mais prazerosas e coisas que não são prazerosas. Então, a gente consegue registrar o que ele gosta mais, o que ele gosta menos, e dentro disso a gente consegue, posterior, pensar num planejamento para que ele permaneça mais engajado dentro da atividade.
Também tem um campo bem importante, que é os colegas que possam participar como tutores. Qual seria a função desse colega? Quando a gente pensa numa aula coletiva, a gente sabe que os indivíduos tendem muito mais a agir por imitação do que quando no individual com o adulto. Então, se a gente consegue aproximar esse colega de outros pares, que ele tem maior afinidade, e quando esse colega, aqui no caso da natação, recebe o comando do professor e sai nadar, e o nosso aluno segue ele, porque ele teve mais engajamento junto com ele, a gente está conseguindo que ele dependa menos do professor durante a aula para participar. Então, o professor não precisa o tempo todo estar chamando a atenção dele, o que também pode ser uma coisa aversiva. Então, vai se tornando mais prazeroso e ele consegue ficar mais engajado com os pares, necessitando de menos suporte. Ali também, junto com a parte dos reforçadores, então a gente escreve quais as atividades que ele mais se engaja. E embaixo, campos de observações gerais. Por exemplo, nesse caso da natação, eu coloquei questões de que ele não aceitava o óculos, era algo que a gente precisava trabalhar, a dificuldade que ele tinha de interação com os colegas no momento que ele tinha que esperar os outros pares fazer para depois vir a vez dele fazer, então que às vezes ele virava de costas para os colegas e ficava brincando, que são coisas que também são relevantes para a gente poder trabalhar depois na intervenção individual. Ali embaixo, então, tem os campos de registro, né? Aqui nesse ainda eram feitos de 2 em 2 minutos. Depois eu coloquei um quadradinho embaixo com a seta, onde mostra que agora já esse protocolo ele é feito de 1 em 1 minuto, onde então se consegue registrar o comportamento, mas no momento em que ele ocorre, de forma mais exata. Abaixo ali, então a gente vai ver que tem uma legenda principal, onde tem números de 0 até 7 ou 8, que vai depender do local e do que a gente pode colocar. Onde o 0 seria quando a criança está fora do ambiente. Ele foi para participar da aula, mas ele não conseguiu nem entrar na quadra. Né? Então, a gente vai registrando a cada minuto quanto tempo que ele ficou fora da quadra ou fora da piscina até ele conseguir entrar na aula para participar. Depois, ele entrou na piscina, mas ele estava parado, desatento, não quis participar de nenhuma atividade junto com o professor. E aí, assim, vai ser passando a legenda e mostrando mais formas de participação do aluno com engajamento dentro da atividade. Se ele está só olhando para a atividade, não está fazendo. Se ele está junto com os colegas, mas só tipo café com leite, não está participando de nada, mas já está junto com os colegas. Se ele está junto com os colegas e está conseguindo fazer a instrução quando o professor dá para ele, sendo que essa instrução foi dada de forma coletiva. E também se ele está fazendo a atividade de forma coletiva, com o segmento de instrução e ainda com empolgação. No caso, ele está gostando daquela tarefa. Junto com essa legenda que a gente vai colocar do número e do tempo de 1 em 1 minuto, a gente também pode marcar quais eram os comportamentos inadequados que a criança está fazendo. Se ele está com estereotipia vocal, se ele está com estereotipia motora, está fazendo comportamento autolesivo ou autoagressivo. Isso a gente marca junto no quadradinho ali com do tempo e do número que mostra como o aluno está participando. Agora, no protocolo novo também, ali nesse momento da aula, onde é 1 minuto, a gente também vai colocar qual é o nível de suporte que o aluno precisa. Se ele vai precisar de um suporte que ele seja físico, contínuo ou intermitente. Então, ele precisou de contínuo, de um suporte físico para fazer toda a atividade, ou se ele precisou de um suporte que foi intermitente. O professor ajudou um pouquinho e conseguiu sair e ele conseguiu continuar engajado na atividade. E também se esse suporte pode ser verbal, onde o professor precisou dar o suporte, pode ser até o atendente terapêutico que esteja junto com ele ali na aula, que entrou, no caso, quando precisar. Ele precisou dar o suporte verbal, contínuo ou intermitente. Então, essa é a primeira folha de registro, onde essa folha de registro, geralmente, a gente faz por no mínimo 3 aulas. Então, eu vou ir no mínimo 3 dias diferentes, observar aquela mesma aula que o aluno está fazendo. Pode ser uma semana sim, uma não, pode ser 3 aulas, 3 aulas seguidas. Isso tudo a gente vai combinando com o local, conforme a gente consegue fazer para conseguir mensurar dados de mais do que um dia de observação. Isso é bem importante para conseguir dar seguimento e analisar melhor os objetivos que ele vai precisar para estar engajado nessa aula coletiva. Então, aqui, Uh, eu tenho um exemplo de um registro que foi feito a partir de 5 aulas, de 5 observações, tá? A gente também teve uma mudança nesse daqui, que vem de encontro com o outro que foi falado, onde na primeira aba, agora a gente já tem os registros de engajamento com as linhas que depois vão ficar no gráfico.
gráfico, onde a gente vai colocar os inadequados e ao lado também vai estar registrado quantas vezes esse aluno precisou de suporte durante a aula, aquele suporte físico ou verbal que foi falado ali anteriormente. Então, a gente coloca aqui na primeira coluna condição A, B, C, D ou E, conforme os dias que a gente foi, cada letra vai para uma data. As datas também são colocadas aqui numa coluna, e ao lado, então, a gente vai colocar naquele dia, quantas vezes o aluno teve fora da quadra naquele dia. Quantas vezes o aluno teve fazendo a atividade, mas tipo café com leite, onde ele só estava junto com os colegas, mas não estava fazendo? Quantas vezes ele fez a atividade seguindo a instrução dada coletivamente? Então, aqui a gente consegue mensurar e ver em números quantas vezes ele conseguiu participar e com qual grau de independência também isso nos mostra durante a aula. Seguindo após esse, a gente vai colocar então num gráfico. Primeiro eu coloquei aqui a foto do gráfico novo, né, onde dá para a gente ver todo ele, vai ter o nome de quem é o supervisor, o nome do aprendiz, o nome de quem é o profissional que está fazendo a análise desses dados. A gente vai colocar os dias e depois a gente vai registrando e juntando as linhas para mostrar quantas vezes ele estava e qual o engajamento que ele conseguiu fazer. Então, eu vou passar e vou mostrar para vocês um que está registrado já, que é a partir daqueles que eu mostrei anteriormente, mas ainda era no período de 2 em 2 minutos. Então, eu quis mostrar um antes e depois de um trabalho que a gente fez bem legal com esse aluno na natação. Então, eu vou citar um pouco de como foi a construção, de como a gente conseguiu fazer a intervenção a partir do uso desse protocolo de observação em ambiente coletivo. Então, no primeiro gráfico, que está aqui à esquerda, foram 3 datas de observação, dia 17/2, 24/2, 31/3 foi em 2021, onde, em conversa com a família, a gente já decidiu que esse aluno estava pronto, que ele estava preparado para ir para um esporte coletivo, né? Que era um momento dentro da intervenção ABA que ele fazia, multidisciplinar, em que ele tinha condições de ir para um esporte coletivo. E foi escolhida a natação, que era algo que ele se engajava, gostava muito de estar na piscina, então a gente decidiu pela natação. Como a gente fez? Então, a mãe fez a matrícula no local, a gente foi, e nesse momento eu não entrei na piscina. O aluno entrou sozinho na piscina na aula coletiva e eu fiquei do lado de fora registrando e observando com a utilização do protocolo por essas 3 aulas. A gente consegue ver aqui no primeiro gráfico, por exemplo, que na primeira aula ele teve engajamento 6, que é quando ele faz com empolgação. O máximo que ele teve foi 13 vezes durante a aula. Aí depois a gente consegue ver na segunda que foi para 10 e que na terceira ele chegou lá em 11. O engajamento 5, que foi os que eu destaquei mais aqui, é quando ele faz a atividade seguindo a instrução, quando ele segue a instrução que é dada pelo professor. Então a gente consegue ver que na primeira aula ele conseguiu fazer isso por 5 vezes, na segunda ele conseguiu por 5 e depois na terceira ele já conseguiu por 9 vezes. O que a gente conseguiu ver a partir desse primeiro registro? Que esse aluno participava pouco da aula sozinho, que ele dependia de muito suporte. O professor precisava chamar ele muitas vezes, nos momentos em que o professor dava a instrução para os colegas, ele se virava de costas, ficava brincando de girar as boias, ele não aceitava o uso de óculos, ele não conseguia mergulhar por muito tempo, assim como os colegas brincavam, nem mesmo para conseguir pegar brinquedos no fundo da piscina. E era um menino que já tinha 8 a 9 anos. Então, ele tinha muita necessidade de intervenção, de barreiras tanto motoras quanto sociais, né, de desempenho social, de conseguir permanecer atento, de conseguir estar junto com os colegas, para poder permanecer nessa aula coletiva. Então, o que a gente fez? Após essas 3 aulas e essas observações, esse aluno não foi mais na aula coletiva, a gente passou a fazer uma intervenção em educação física especial, onde ele teve aulas particulares na piscina individual, trabalhando com todos esses objetivos que foram avaliados no protocolo. Então, a gente ensinou ele a colocar o óculos, onde ele ganhou resistência física para poder ir e voltar da piscina nadando sem tocar o pé no fundo, onde ele aprendeu a mergulhar e pegar as coisas no fundo da piscina, onde a gente deu para ele muito mais condições de estar participando coletivamente daqueles momentos que já faziam parte da aula coletiva. Esse período de intervenção individual, ele durou aproximadamente uns 7 meses, que foi desde março, lá onde foi feito o último registro, até o mês de novembro, quando novamente, no segundo gráfico, ele voltou para a aula coletiva. Então, quando ele voltou para a aula coletiva no segundo momento,
a gente, para ter certeza de que ele realmente tinha condições de voltar a partir da intervenção, a gente observou 5 aulas. Foram 5 aulas onde a gente foi uma atrás da outra, seguindo e podendo acompanhar para ver que realmente ele tinha condições de, a partir de então, ficar na aula coletiva. E a gente consegue ver uma diferença muito grande em números quando a gente olha para os dois gráficos, que a gente vê que na primeira aula coletiva que ele fez, lá em 17 de novembro, ele conseguiu participar 22 vezes com engajamento na aula e seguindo a instrução coletiva, sem apoio nenhum. E lá no início, em fevereiro, ele tinha conseguido participar 11 vezes. Então, ele dobrou o número de vezes já na primeira aula coletiva que ele foi, porque ele tinha muito mais condições físicas, sociais, de tolerância à frustração, de permanecer engajado na piscina. Então, assim, ainda assim, a gente consegue ver que depois da aula, o desempenho dele com engajamento, ele variou entre 22 e 11 vezes da aula. Sendo que isso é registrado a cada 2 minutos, a gente tem um aluno que participa praticamente mais de 30 minutos da aula com um bom engajamento, gostando da atividade, conseguindo fazer sozinho. Ali embaixo, a gente tem outras linhas que marcam coloridas, que ali seria o desempenho fora da quadra, de quando ele está tipo café com leite, e a gente vê que o número 5 é o que aparece a linha preta, e os outros estão todos zerados, praticamente 0, 1, 2, 3, que são pouquíssimos momentos da aula em que ele teve fora da atividade. E a gente consegue ver que o engajamento 5, que é quando, nem sempre a atividade que eu gosto muito, que eu faço com empolgação, né, que é aquela linha preta, mas que também aumentou, onde na primeira vez ele estava do 4 até o 9, e depois na segunda vez ele passou do 0, conseguiu permanecer de 6, 8 e 6 para cima. Então a gente consegue ver com essa linha o quanto ele conseguiu participar mais independente. E a partir então dessas observações, esse aluno pôde continuar na aula sem suporte. A gente continuou com o atendimento em clínica, não passou, não fez mais o atendimento na piscina, no ambiente, né? Ele continuou com a terapia em clínica, porque ele precisava de outras questões de trabalho também, para voltado para a educação física escolar, que é um outro lugar onde a gente também observa e faz o protocolo. Então, a gente seguiu trabalhando com outros objetivos, mas ele conseguiu permanecer numa aula coletiva. Ah, eu chego a ficar vermelha, assim, suando, eu digo para os colegas, assim, porque é muito bonito quando a gente faz um trabalho, quando a gente consegue ter o engajamento da família, da equipe, do aluno em conjunto, e a gente consegue ver essa evolução ao longo do tempo, assim. Aqui a gente mostra um ano de trabalho, né? A gente vê que a gente começou lá em fevereiro, a gente terminou em dezembro, mas a gente conseguiu, esse aluno ficou na aula coletiva. Júlia, eu vi que tu levantou a mão, mas acho que vamos deixar para o final, só para mim não perder a linha de raciocínio aqui do que eu venho falando. Aqui está começando uma chuva, então se vocês ouvirem um ruído, é de chuva. Então, a partir de tudo isso, né? Então, eu já mostrei um pouquinho dos resultados, mas eu queria falar como a gente pode selecionar os objetivos a partir do uso desse protocolo para outras intervenções também. Daqui a pouco, pensando numa educação física inclusiva na escola ou em outras questões. A gente tem algumas barreiras de participação que vão desde a aceitação no local. Hoje a gente tem aqui na nossa região ainda escolas que não aceitem que eu entre na aula de educação física observada. A única forma de contato que eu tenho com a escola é marcar reunião com a coordenadora pedagógica. Como que eu vou ver as barreiras a partir, né, se eu não consigo olhar o aluno na aula coletiva? Essa é a maior barreira que a gente tem ainda, a falta de acesso aos locais onde essas crianças estão inseridas. Por isso que quando eu falei antes do projeto do professor do Tio Boto ali, eu perguntei dessas questões. Porque a gente sabe que a sociedade já fala muito em inclusão, mas quando ela é longe de mim é mais fácil. Quando entra no meu ambiente, interfere no meu trabalho, aí as barreiras aparecem e a gente precisa ir quebrando. A questão dos colegas, então, e das atividades, né? A gente precisa ir identificando, entrando na questão do que a Jéssica falou também das meninas, aceitação do óculos, a roupa apertada, aquilo que seja prazeroso para a criança, né? Então, a gente, dentro dessa tentativa de inserção da criança em um ambiente coletivo, a gente precisa ver o que é prazeroso, buscar locais onde tenham colegas que ele possa se identificar, onde tenham atividades que sejam realmente prazerosas e que ele vai conseguir permanecer ao longo do tempo. Por exemplo, que um aluno consiga iniciar numa academia e permanecer até a vida adulta lá. Que seja uma coisa que ele vai se engajar, que ele vai ser tolerante, que ele vai ser persistente para a vida.
pensando nos comportamentos inadequados, né? Também entra naquela questão da menina, também entra na questão de como a gente conseguir ensinar o profissional que está ali, a partir da nossa observação, a lidar com isso e a não virar as costas para as crianças a partir disso. Né? Que as crianças que estão junto, os colegas, consigam entender por que que aquilo está acontecendo, como o professor vai manejar, que é para ajudar ele, que é uma forma de que ele consiga seguir participando da aula. Isso é um trabalho que a gente faz assim diariamente dentro da educação física. Por exemplo, quando eu estou com dois alunos atendendo, e um chora e o outro está com ouvido, eu vou lá e explico, ó, ele está chorando porque ele tem muito medo de altura para subir na parede escalada. Então, por isso que ele está chorando, mas tu tá vendo que eu estou dando ajuda? Então, eu vou continuar ajudando ele, tu vai ver que depois ele vai ficar bem legal e ele vai conseguir fazer. Então, a gente consegue mostrar para os outros que aquele comportamento é inadequado, mas que ele tem um motivo. Isso faz com que a aceitação dele naquele ambiente seja muito maior, com que outros compreendam e também queiram ajudar esse aluno. Então, os comportamentos durante as tarefas coletivas, né? Ali na aula coletiva, por exemplo, no basquete, quando a gente consegue que aquele colega que a gente identificou como tutor vai lá e pegue o nosso aluno pela mão e traga de volta para a fila, sem que o professor tenha que fazer isso, ele vai se sentir muito mais motivado do que o professor dizendo: Fulano, volta para a fila, né? Então isso proporciona que aquele ambiente seja mais prazeroso, do que fique sempre aquela coisa: estão me chamando, eu não estou conseguindo. Isso gera depressão, isso gera ansiedade nas crianças, né? Essa cobrança excessiva emocional. Então a gente consegue que ele tenha esses comportamentos durante as tarefas coletivas com mais envolvimento dos pares, dos colegas que estão ali durante a aula. Algumas coisas assim que são os efeitos do trabalho, né, e do uso desse protocolo. O planejamento das atividades para intervenção particular. Então, a partir do momento que a gente foi lá na aula, a gente avaliou coletivamente e a gente viu que esse aluno não aceitava o uso do óculos, por exemplo, a gente sabe que a gente vai tentar trabalhar o uso do óculos, porque isso vai proporcionar com que ele consiga mergulhar por mais tempo, e mergulhando por mais tempo ele vai conseguir nadar uma distância maior. Então, isso são barreiras que interferem diretamente. Porque se ele for nadar e for mergulhando e começar a arder o olho e aquilo for desconfortável, vai ser muito mais difícil que ele consiga permanecer. Então, a partir do uso do protocolo, onde eu registrei essas observações, onde eu vi aonde que ele necessitava do suporte físico, em qual momento que a atendente terapêutica teve que dar o suporte físico, por exemplo, para permanecer na fila, e eu ensinei ele a ficar numa fila na intervenção individual, eu vou conseguir com que ele trabalhe muito mais no coletivo, partindo da receptividade dos dados pela família. Muitas vezes a gente diz para a família: eu vou ir observar o aluno na escola, ou a família vem e diz: eu vou colocar o meu filho para fazer futebol, eu vou colocar o meu filho para fazer vôlei, para fazer basquete. Aí a gente senta e conversa, diz: então vamos lá, mas vamos trabalhar junto. A gente precisa ir observar, a gente precisa fazer um trabalho para que esse aluno não fique só correndo na quadra, para que ele não fique ali enquanto os colegas estão nadando, só brincando de mergulhar e mexendo nas boinhas. Isso não é uma aula de educação física inclusiva. Ele só está lá, tipo café com leite, como diz no próprio protocolo. Então, quando a gente mostra para a família como a gente vai fazer esse trabalho para conseguir incluir ele, e para que ele não esteja lá só no meio dos colegas, mas para que ele esteja convivendo socialmente e aprenda a partir daquilo, a família se engaja muito mais nesse trabalho e valoriza muito mais o nosso trabalho enquanto profissional de educação física também. A aceitação nos lugares de aplicação. Até isso foi uma questão que um colega comentou ontem, quando a gente ensaiou as apresentações, né? E ele me perguntou: Sil, mas como que tu vê a aceitação? E como é que tu vê que os professores que recebem essa avaliação e essa tua intervenção conseguem ver melhora no trabalho deles? Né? Como que eles conseguem ter esse retorno a partir da tua intervenção que tu foi lá observar? Então, a partir do momento que a gente vai na aula, observa sem intervir, avaliando o aluno, e depois a gente volta e consegue conversar com o professor, explicar assim: tu viu que o aluno gosta mais das atividades de mergulhar? Então, tu vai dar para ele uma tarefa mais difícil, que é, por exemplo, nadar de costas, que ele não gosta, e quando ele fizer, deixa ele brincar de mergulhar. Porque isso vai estar motivador para ele. Ele fez uma coisa que ele não gostava, porque tu pediu, mas depois ele vai poder fazer uma coisa que ele gosta muito. Então, aquilo que era aversivo já passou.
Ele já esqueceu, ele já conseguiu brincar daquilo que ele gostava e já voltou a ser prazeroso. Ele aprendeu, vai aprendendo a ter tolerância, mas tem que ser bom para ele também. Então, a gente consegue mostrar para os professores que estão lá dentro da piscina ou dentro da escola formas de organizar a aula para que esse aluno permaneça melhor. E isso vai melhorar o trabalho dele. Se o aluno for na fila de basquete, que a bola 3 vezes, jogar na cesta e depois precisar dar uma volta correndo na quadra, mas depois voltar para a fila de novo, ele está participando da aula. É diferente dele estar correndo o tempo inteiro e tu tem que estar chamando o tempo inteiro. A gente consegue organizar os momentos da aula para que ele faça, mas que ele também tenha o momento que ele precisa, porque eles são especiais, eles precisam, eles têm essas necessidades diferentes dos demais, mas tem que estar incluído durante as atividades. Outra coisa muito importante, a gente pensando no tratamento e numa coisa multidisciplinar de valorização de todas as áreas, é a receptividade pelos dados, pela equipe que atende o aluno. Eu já tive, nesse caso, desse aluno de natação específico, onde a psicóloga foi junto comigo numa observação. Olha como é uma oportunidade para ela que trabalha em clínica poder ver quais são as dificuldades desse aluno no ambiente social. Ela vai trabalhar com habilidades sociais. Mas se ela só atende ele individualmente, ela não consegue ver. Quando ela vai comigo observar ele numa aula de educação física coletiva, quando a gente está trabalhando para ele se engajar e para ele melhorar, ela vai também ter vários objetivos que ela vai conseguir tirar desse protocolo. Né? Onde a gente passa o protocolo para ele, nossa, olha só, ele precisa de mais tolerância à frustração, ele não permanece engajado muito tempo. Então a gente consegue interligar os pontos e fazer um trabalho de equipe que vai ser muito mais eficaz e que a família vai ver mais resultado, que a escola vai ver mais resultado, que vai proporcionar muito mais momentos de aprendizagem para essa criança, muito mais momentos de interação social para essas famílias que muitas vezes ficam tão isoladas, né, desses momentos por não conseguirem engajar as crianças em atividades. E vou passar agora para a última parte, o último slide, onde, conversando com o Paulo, ele me disse coloca no final qual foi a tua observação, assim, pessoal, né? Então, como os colegas já falaram, a partir do momento que eu passei a ser supervisionado pela equipe do Modelo Exercência, mudou muito a forma de ver o trabalho, a forma de pensar e de estruturar as aulas, mas principalmente mudou a forma de avaliar em ambiente coletivo. Eu sempre tinha muita dúvida, mas o que que eu vou observar? O que que é mais importante observar quando eu vou na escola, né? Eu preciso na escola observar o aluno na aula de educação física, observar no parquinho, observar no recreio, mas o que que é mais importante eu observar, né? E o que que eu vou fazer depois com esses dados que eu observar? Como que eu vou trabalhar esse individual na clínica com ele, para que realmente isso tenha resultado lá na escola, quando ele voltar para a aula? Como que eu vou fazer isso? E aqui já está na próxima, como conectar esses objetivos, então, né? E depois, como que eu vou analisar os resultados? Eu acho que nesse trabalho da natação que a gente fez, mostra em gráfico como a gente conseguiu fazer isso. E é um trabalho que a gente também consegue fazer na educação física escolar, trabalhando com a questão da fila, trabalhando com a questão do esperar, verificar na roda do alongamento, a gente ensinar ele a fazer os alongamentos que ele precisa para estar na roda junto com os colegas. Então, todos esses registros que a gente vai fazendo conseguem nortear muito mais os objetivos, e quando a gente volta para a escola para observar de novo, a gente consegue ver, deu resultado. Não deu, vou ter que mudar a estratégia e fazer de outra forma. Então, ele fica muito mais eficaz, muito mais mensurável, muito mais objetivo, e a gente consegue ver os resultados assim a longo prazo, realmente. Tem muita coisa para falar, a gente se emociona muito quando fala desses assuntos do trabalho que a gente gosta tanto, que é tão bonito, compartilhando com tantos colegas aqui, e eu deixo meu muito obrigado para todos. Bora, pulsando a perna para ficar em pé. Adorei, Silvane, mais uma vez, fantástica. Isso. No ensaio já tinha sido maravilhosa, então na apresentação foi melhor ainda. Muito bom. Deixa eu só ver um áudio aqui. Parece ter um áudio ligado, eu estou tentando Tem que desligar. levantar a perna. 23, vai. Eu Isso. não consegui achar quem que é. Isso. Tem alguém vai. dando aula. Vamos lá. É o Lucas, Alguém dando É o aula. professor. Lucas que está dando É o Lucas. aula. É. Vamos lá. Pronto. Você quer colocar no primeiro slide, Silvane? Sim. Olha, Elaine, Silvane, eu acho maravilhoso, né? Eu me arrepio toda vez que eu falo sobre isso, e porque esse protocolo surgiu da seguinte pergunta, né? Um profissional tinha que
trabalhava sob nossa supervisão, e a mãe relatou que ele não participava na escola. E aí vai pergunta o que que é, como que ele não participa? Ah, ele não participa, mas não participa como? Quanto? Não participa do quê? Aí falou, vamos lá, Uhum. então vamos criar para saber onde e como e saber se a gente vai intervir, se depois mudou alguma coisa nessa aula. E aí foi surgindo a demanda para criar. Então ele tenta, né, trabalhar com essa possibilidade de quais são as camadas de dificuldade. Um aluno com perfil 0, 1, ele tem uma camada em que, se a gente colocar esse aluno, botar ele lá dentro para fazer uma aula coletiva, não somente ele não vai ter aproveitamento, mas vai ser criminoso, porque você vai expor esse aluno a uma aprendizagem de comportamentos de sair da aula, de agredir, você vai gerar situações traumáticas. Então, até sobre o cuidado de que não é adequado você botar o aluno lá no meio, é, saber o que não fazer é talvez mais importante do que o saber fazer, né? E sob quais condições é que esse aluno vai ter mais chances de aproveitamento, né? Ah, se você pegar um aluno que nunca participou e botar ele lá dentro, tem chance dele participar? Tem, claro que tem. Mas as chances dele aprender situações traumáticas é muito maior, né? Então, a gente... É muito bacana. E a forma como você apresentou, Silvana, parece que você tinha criado esse protocolo. Foi maravilhosa mesmo, tá? Mais uma Eu vez. uso ele há bastante tempo, né, Paulo, já com a tua supervisão, com certeza. Quando eu fui falar, vamos falar desse protocolo, eu não tinha outra pessoa que eu pensei que não tenha sido você, pela experiência que você foi ver. Você trouxe um contexto, mas você aplicou em outros contextos também. Você foi na escola de Sim, natação, você foi na sim. escola da educação física escolar, Judô, estudou. basquete. Poxa vida, é muito bacana, né? Então, Uhum. parabéns. A Júlia levantou a mão, nós temos aí mais um tempinho para discutir sobre ele. Não levantei a mão, eu tava parabenizando ela. Pode seguir. Obrigada, Júlia. Eu queria ouvir a Iriadina falando, que está aí. Consegue Essa ligar o áudio? é uma mãe de um aluno meu muito especial. É Iriadna. Iriadina. Desculpa pela pronúncia. Olá, bom dia. Me escutam bem? Sim, Ai, gente, é difícil falar. Assim, o trabalho que a Procivane conseguiu, Tá chorando ainda. eu chorando, Ela tá chorando, gente. realizar com o nosso filho é excepcional, gente. Porque em todos os momentos ela olhou para ele como um ser único, sabe? Nunca deixou de acreditar nele, que ele tinha potencial. E quando muitos profissionais viraram as costas para ele, por ele ser um adolescente, e ele é suporte nível 3 já. Então, assim, e ela acreditou, sabe? Ela acreditou e, e ela dá o melhor de si sempre. E não só como profissional, sabe? É como ser humano. Ela é, assim, um ser humano. E ela se engaja muito com a família. E ela sabe que eu tenho uma coisa comigo, ela sabe, né, Procil? Que é Deus, família e terapia. Se não for dessa forma, nada vai funcionar. Você pode ter muito dinheiro, você pode ser o melhor profissional, gente. Mas se você não acreditar no amor, né, e no trabalho deles, não vai dar certo. Não tem como dar certo. E quando eu pensei, todo esse gráfico que ela apresentou me lembrou muito Ariel, porque ele não tinha, ele gostava de água, mas ele não tinha funcionalidade nenhuma na água, né, Priscila? O Não. óculos incomodava, sensorial terrível. O óculos incomodava, a sunga incomodava. O poder esperar, o realizar tarefas. Quando ele conseguiu fazer esse trabalho, que eu achei, ufa, agora a Procil terminou, né? Agora ela conseguiu o que ela queria. Ela vem, gente, mistura uma turma com 4 alunos, todos de suportes diferentes para fazer aula coletiva. Aí acabou comigo, né? Aí eu digo, e agora? E o mais legal de tudo isso é que ele se sente pertencente, sabe, agora. Eu disse para a Procil, ele digita para mim, né? Ele é pouco verbal ainda, mas ele digita para mim, aula de natação com os amigos. Então,
sabe? Ele já está se identificando. E isso é muito bom, sabe? Pra gente que é mãe, isso acalenta o coração. E dizer que tu sabe, né, Francisco, que a gente te ama e que eu sou chorona. Me Mas é fez porque chorar junto, Iri. Essa eu não esperava hoje. a gente sabe, né, que o quanto é desafiador para vocês também. E tu sabe que eu tenho, assim, um carinho enorme por ti, por tudo, né? Pela pessoa que tu é, principalmente, né? E que, assim, o Ariel, depois que começou a fazer esse plano sobre... Começou a natação e a gente começou a incluir educação física junto, né? O exercício físico. Eu comecei a competir, né? O Ariel começou a competir. Eu disse para o Silvane, o que que tu acha? Temos uma rústica aqui em Passo Fundo. 5 quilômetros, tá? O Ariel, pode ir? Não, vamos, vamos, vamos e vamos. Vamos. Ele foi inscrito, ele competiu, e no final todo mundo estava esperando ele, gente, sabe? Aplaudindo, assim. E o professor, né, estava junto com ele nessa corrida, assim, e é bem tudo isso que é feito, sabe? Ele começou a ir em pracinhas, né? E ele começou a frequentar o clube. Clube, pracinhas, assim, ele sabe esperar, ele pede para ir hoje no parque, coisa que ele não fazia por causa do sensorial. Ele pede para ir no domingo no parque, sabe? Ele pede para participar. Então, assim, é muito gratificante todo esse trabalho. E eu me emociono muito porque, nossa, só quem vem com essa caminhada, né, sabe quanto é gratificante e vale ouro, né? Hoje em dia ter profissionais que ainda se preocupam, né, e tem esse olhar não somente para as crianças, mas sim para os adolescentes também, né? Obrigada, Iri, de coração. Eu agradeço. Muito obrigado, Iradina. Iradina Iriadna, né? A pronúncia, né? Isso, Iriadna. Muito obrigado. Só posso falar obrigado. Vale essa cadeia de esforços para poder chegar até aí. Então, de escolher a melhor ferramenta, de treinar, das pessoas acreditarem nisso, ir lá e, né, se empenhar. Então, Silvane, obrigado por ter enfrentado essa tarefa aí de apresentar esse documento. Falou, na próxima vez já vou separar o curso, eu vou mandar um vídeo separado. Ó, vamos falar, esse protocolo vai ser a Silvane que vai falar aqui agora. Né? Tá fantástica. Pessoal, para também não tomar muito tempo do almoço de vocês, infelizmente a gente vai dar um corte aqui na apresentação, tá? Então eu vou encerrar a gravação.